Apenas 3 minutos, a humilhação de uma faxineira revela uma vingança incrível e transformadora. Maria, uma faxineira de 35 anos, atravessa o moderno hall de um elegante escritório no centro de São Paulo, com o coração pulsando forte e um sorriso discreto no rosto. Seu trabalho é frequentemente ignorado, mas ela se dedica a cada canto, cada superfície, convencida de que sua contribuição importa. Para ela, a limpeza é mais que obrigação, é um ato de respeito ao espaço e às pessoas que ali trabalham. Contudo, numa manhã que parecia ser apenas mais uma, sua vida mudaria para sempre. Durante uma reunião de alta gestão, o ar estava denso de poder e arrogância. Um executivo, com ares de superioridade, lança um olhar frio para Maria e, em tom zombeteiro, a chama de invisível. O choque atinge Maria como um punhal. Diante dos rostos escandalizados, seu coração se despedaça. Invisível, a palavra ecoa em sua mente, criando um eco ensurdecedor que a faz tremer. Ao voltar para casa, seu filho pequeno corre para abraçá-la, envolto em inocência. Ele a lembra de sua força, e essas palavras ressoam nela como um grito silencioso de esperança. Nos dias que se seguem, Maria sente um nó na garganta sempre que atravessa a recepção do escritório, mas em vez de sucumbir, essa dor se torna seu combustível. Enquanto realiza suas tarefas diárias, sua mente observa tudo com olhos de águia. Ela começa a imaginar como as reuniões poderiam ser mais eficientes com um sistema de organização melhor. Ideias borbulham em sua cabeça, mas seu talento continua sufocado por olhares desdenhosos. O invisível se vê diante de uma tempestade de criatividade. Um dia, enquanto limpava a sala de reuniões, Maria tropeça em um projeto em rascunho que o chefe considerava descartável. Uma centelha se acende em sua mente. Com a cabeça fervilhando de inspiração, ela vê uma oportunidade de transformar tudo. No entanto, o medo tenta paralisá-la. O que será que eles iriam pensar dela? A voz de insegurança sussurra, mas a determinação em seu peito é mais forte. Após semanas de reflexão, Maria decide que é hora de agir. Com o apoio que recebe em casa, ela formula um plano detalhado, determinada a mostrar sua capacidade. Implanta pequenas mudanças em seu cotidiano, e as pessoas começam a notar. Uma colega, surpresa pela diferença no ambiente, agradece a Maria, e esse agradecimento é como um raio de sol em um dia nublado. A gratidão do outro a impulsiona, fazendo-a perceber que sua luta é por todos como ela, que se sentem invisíveis. Em uma manhã ensolarada e cheia de possibilidades, Maria se apresenta na nova reunião, sua chama interior acesa. Ela não é mais apenas uma faxineira, ela é uma voz que merece ser ouvida. Os olhares mudam, mas o executivo que a humilhou ainda se mantém cético. Ele a questiona com desdém, envolvendo o espaço em um silêncio pesado. Mas, em vez de recuar, Maria sente seu coração acelerar de determinação. Ela sabe que está à sua chance. Com a eloquência que nunca soube que tinha, Maria apresenta suas ideias. Suas palavras são claras e repletas de paixão, reverberando entre os presentes e criando um clima de respeito. O silêncio é profundo e respeitoso, e antes que a reunião termine, o clima é tenso. Todos se perguntam, será que Maria finalmente encontrará o reconhecimento que merece? O clima na sala de reuniões estava carregado. Os olhares se cruzavam rapidamente, quase desconfiados, como se risos escassos se escondessem atrás de sorrisos nervosos. Maria sentia o peso da tensão e, ao mesmo tempo, um fio de esperança fluía em suas veias. Ela não se deixaria abalar, hoje, era protagonista da sua própria história. Após a apresentação, Maria tomou um gole d'água e tentou ler as expressões dos executivos. Alguns estavam impressionados, outros hesitantes. O homem que a chamara de invisível manteve a expressão inabalável, mas havia uma faísca de curiosidade em seus olhos. Ele não queria admitir, mas Maria via a planta de uma semente. Assim que a reunião terminou, Maria se afastou da mesa, ainda sentindo a adrenalina correr em sua corrente sanguínea. Ela poderia finalmente ser vista, mas havia algo de diferente naquela sensação. Não era só sobre reconhecimento, era sobre a transformação que começava a acontecer dentro dela. Um sentimento novo, como florescendo numa primavera inesperada. No corredor, uma cuida a cumprimentou.
Maria, suas ideias foram maravilhosas. Nunca pensei que um ambiente de trabalho pudesse mudar tanto com detalhes simples. Isso fez o coração de Maria se aquecer. Suas palavras eram um reconhecimento valioso, um ionizador que limpava seu espírito de toda humilhação. Nos dias seguintes, outras colegas começaram a se aproximar, querendo saber mais sobre como Maria havia tido coragem de se expor. Ela ficou tocada pela empatia que sentia ao perceber que, de algum modo, contribuía para o bem-estar delas também. A cada conversa, uma nova conexão se formava, e as paredes invisíveis que a isolavam pareciam estar caindo. Entretanto, à medida que a poeira da reunião assentava e os echos de admiração se silenciavam, a figura do executivo permanecia em sua mente. Uma sombra de dúvida começou a se instalar. E se ele tentasse desmerecer sua contribuição? E se os outros se unissem a ele? Para cada elogio, um medo surgia em contrapartida. O dilema entre estar visível e ser segura se tornava cada vez mais palpável. Em uma manhã cinzenta, ao entrar no escritório, Maria encontrou um envelope em sua mesa. O coração disparou. O pequeno envelope tinha logo da empresa, e seu nome estava escrito com uma caligrafia formal. A curiosidade e o medo dançavam dentro dela. Seria uma proposta de promoção? Ou um aviso para que voltasse ao seu lugar de invisível? Com um profundo suspiro, ela abriu o envelope. Seus olhos correram pelas palavras, e cada frase parecia ressoar. No entanto, seu rosto imóvel não deixava transparecer o que estava sentindo. A mensagem cabia em poucos parágrafos, mas aos poucos a realidade se tornava clara e pesada. Quando finalmente terminou de ler, Maria sentiu um desassossego profundo. Ela estava diante de uma escolha que poderia mudar tudo novamente. E se ela se mantivesse firme? O que significaria lutar ainda mais? Cada decisão a levava a um beco sem saída ou a uma estrada cheia de possibilidades. Com o coração pulsando, Maria encaixou o envelope na bolsa e levantou a cabeça. Um novo desafio estava à sua frente, uma nova oportunidade de mostrar quem ela realmente era. Ela tinha que agir, mas como? A resposta estava martelando em sua mente, e cada batida era um lembrete de que ela não estava sozinha. Ela se lembrou do olhar adorado de seu filho e do sorriso de sua colega. Essa luta não era só sua, mas de todos que se sentiam invisíveis. Enquanto se dirigia para a sala, a adrenalina subia mais uma vez. O que ela faria? Em breve, Maria se encontraria diante da mais importante reunião de sua vida. Maria respirava fundo à medida que caminhava em direção à sala de conferências. Cada passo ecoava em sua mente, repleta de inseguranças e esperanças, como um ímã puxando toda a sua coragem. Sentiu o envelope pesado em sua bolsa, uma sentinela silenciosa que guardava não apenas palavras, mas um destino. Ao entrar na sala, já cheia de executivos se acomodando, seu olhar encontrou o homem que a chamara de invisível. Ele se reclinava na cadeira, observando-a com um semblante sério, mas seus olhos refletiam uma combinação de desdém e curiosidade. Maria prendeu a respiração. O que ele pensava dela agora? Estaria ele se preparando para mais uma humilhação? Não, não dessa vez. Bom dia a todos, iniciou Maria, sua voz firme, mas com um leve tremor. Os olhares se voltaram para ela, e o reconhecido peso da sala parecia aumentar. Lembrou-se do apoio das colegas e do carinho que sentirá ao ser elogiada. Era hora de lutar por si mesma. Ela começou a expor suas ideias, cada palavra cuidadosamente elaborada. Falou sobre a importância da transformação dentro da empresa, sobre como pequenas atitudes poderiam gerar grandes mudanças. Os olhares mais críticos começaram a se suavizar, alguns até acenavam com a cabeça, como se estivessem reconhecendo a verdade em suas palavras. Precisamos entender que cada colaborador, independentemente da função, pode trazer inovação e alegria ao ambiente de trabalho, disse ela, tentando manter a atenção do grupo. Sua voz se tornava mais forte e segura, e as palavras ganhavam vida. Para mudar a cultura organizacional, é preciso escutar cada um. Todos têm valor. Essa é a chave para um ambiente mais produtivo e humano. Um murmurinho na sala começou a se espalhar. Ela viu as expressões se transformarem.
Uma colega na primeira fila assentiu com entusiasmo, e isso deu a Maria um novo fôlego. Mas o homem que a observava continuava impassível, como uma rocha em meio a um mar de emoções. Aquilo despertava uma irritação crescente nele, e Maria sabia que teria que enfrentar essa barreira. A parte mais difícil finalmente chegou. Maria anunciou a proposta que estava elaborando nas semanas anteriores. Era um programa de reconhecimento interno, uma campanha para valorizar as contribuições de todos, especialmente aqueles que muitas vezes ficavam à sombra. Assim que as palavras deixaram sua boca, o ambiente ficou tenso. Ela sabia que estava desafiando uma hierarquia estabelecida, e os olhares torcidos começaram a se acumular. E se isso for apenas uma ideia utópica? Questionou o outro executivo, quebrando o silêncio. O tom dele estava carregado de ceticismo. Ela precisou conter a raiva subindo pela sua garganta. Se não tentarmos, nunca saberemos, respondeu, com a voz determinada. O que temos a perder, senão a continuada invisibilidade de tantos colaboradores? É hora de começarmos a ver e ouvir a todos. Precisamos fazer essa mudança juntos. O som das palmas quebrando a tensão a pegou de surpresa. Olhos estavam voltados para ela, alguns admirados, outros ainda duvidosos. Mas havia quiescência no ar. Um primeiro passo era um passo adiante, e ela poderia sentir o impulso da mudança. No entanto, a reunião ainda não tinha terminado. Maria sentia seu coração acelerar. Um comentário sarcástico e disfarçado de elogio poderia vir a qualquer momento do homem que parecia ter feito sua missão tirar-lhe a dignidade. Não se deixaria intimidar, mas a expectativa pesava em seus ombros. O que será que acontecerá agora? Questionou-se Maria, já sabendo que a batalha estava longe de acabar. Enquanto as palavras de suas colegas ecoavam em sua mente, ela aguardava a resposta que poderia alterar completamente os rumos da sua história. Os aplausos que ecoaram na sala pareciam um alívio a um peso que Maria carregava há tempos. Mas a sensação de vitória durou pouco. O homem que até então permanecerá quieto se levantou, e seu olhar penetrante atravessou a sala, fixando-se em Maria. Era como se ele tivesse se preparado para essa cena, esperando a oportunidade para desferir seu golpe. Interessante, Maria. Mas me diga, o quanto você realmente conhece a realidade de quem está na linha de frente? Essas teorias sobre cultura organizacional são bonitas, mas não vão trazer mudança se não houver uma compreensão clara do que se passa no dia a dia, ele disse, seu tom desdenhoso reverberando pelos cantos da sala. Maria sentiu o rosto esquentar. Era um tapa na cara, e de um jeito que ela não esperava, as palavras dele a atingiram. Como eu poderia entender, ela pensou, mal podendo processar a injustiça da provocação. Mas, em vez de se deixar levar pela raiva, decidiu transformar a dor em força. Sim, você tem razão, ela respondeu, respirando fundo. Talvez eu não viva na pele o trabalho árduo e as dificuldades que muitos enfrentam, mas é justamente por isso que é essencial abrir um diálogo. Precisamos ouvir as vozes que temos ignorado por tanto tempo. Os olhares mudaram de posição. Algumas pessoas na sala já começavam a rimar com o raciocínio de Maria. Ela notou um brilho de admiração nos olhos de uma colega que tirou coragem e sorriu para ela. Isso foi suficiente para reacender a chama dentro dela. Como essa mudança ocorrerá sem um esforço conjunto? Você acha que as mudanças vêm do topo para a base? O que está em jogo aqui é muito maior do que uma mera política interna, continuou Maria, agora sentindo que sua voz se tornava mais forte, como se cada palavra a elevasse ainda mais. Precisamos criar um lugar onde cada um possa expressar suas dores e conquistas. Isso é humano. Um murmúrio de aprovação começou a crescer entre os executivos. Alguns líderes, anticéticos, agora se inclinaram para a frente nas cadeiras, ouvindo com mais atenção. O homem que se opunha a ela parecia levar a frustração ao limite, mas Maria não importava mais com isso. Ela havia chamado a atenção da sala e estava começando a ganhar aliados. Falando em realidades, posso compartilhar uma história que me marcou, continuou Maria, sentindo que estava quebrando a barreira. Certa vez, conheci uma faxineira que passou anos limpando pisos na mesma empresa sem nunca ser vista. Ela nunca teve um reconhecimento real. Num dia comum,
eu a vi ajudando outro funcionário a organizar sua mesa. Foi uma pequena atitude, mas que fez imensa diferença na rotina dele. No final, ela acabou sendo promovida a assistente, simplesmente porque teve a coragem de ouvir e ajudar. A sala agora estava em silêncio. Os rostos revelavam uma nova imagem. Algo estava mudando, uma empatia crescente. O executivo que havia atacado Maria se mexeu na cadeira, claramente incômodo. Mas Maria não estava prestando atenção nele. O que importava agora eram os murmurinhos de apoio que cresciam na sala, as expressões de compreensão, os olhares que trocavam reconhecimento. Estamos lidando com pessoas, e se não fizermos isso juntos, continuaremos sendo apenas uma engrenagem em uma máquina fria, finalizou Maria, já sentindo que a maré virava a seu favor. Entretanto, ela sentiu a tensão no ar. Havia algo mais. O olhar do homem que mencionou a faxineira não era mais de desprezo. Por um instante, ele parecia confuso. Ela sabia que deveria repreendê-lo, mas o que ele faria agora? Ele se levantaria e dispararia um outro ataque, ou, de alguma forma, respeitaria o que estava começando a se formar ali? O silêncio se estendeu e Maria, em seu íntimo, sabia que essa luta mal havia começado. Uma nova esperança despontava, mas os desafios permanentes ainda se ocultavam nas sombras. O que viria a seguir seria imprevisível, mas Maria estava disposta a brigar. O tempo pareceu estagnar na sala. Todos aguardavam a reação do executivo. Maria sentia a pulsação acelerada, o coração batendo com força. As palavras que ela tinha compartilhado talvez tivessem aberto uma fresta no coração gélido de seu oponente. E foi então que o homem respirou fundo e começou a falar. Maria, entendo seu ponto, disse ele, com a voz um pouco mais suave do que antes. Mas a verdade é que a maioria de nós está presa a um ciclo de pressão e resultados. Não podemos simplesmente ser compreensivos sem olhar para os números, para o que realmente importa na empresa. Caiu um silêncio pesado após suas palavras. Maria viu algumas cabeças acenarem em concordância, mas a frustração dentro de si borbulhava. Mas você não vê que somos mais do que números? Cada pessoa que passa por aqui tem uma história, um peso que carrega. O homem hesitou, e naquele momento, Maria percebeu que a defesa dele poderia ser uma oportunidade para partilhar mais uma vez. Imagine, por um instante, que cada um dos nossos funcionários pode ser uma fonte de inovação. Quando são ouvidos, quando sentem que pertencem, isso se reflete em produtividade e alegria no trabalho. E isso, meu amigo, não é só uma questão de números. Ela olhou ao redor e percebeu que, lentamente, alguns rostos estavam mais iluminados. Havia um brilho de esperança ali, uma sintonia começando a ser construída. A empatia parecia ganhar forma, como uma onda calmante diante de um mar agitado. A tensão no ar, embora ainda palpável, havia mudado de temperatura. Nós precisamos ser um time, é disso que se trata. Se um jogador do nosso time não brilha, todos nós sentimos isso, disse Maria, gesticulando com paixão. Quando uma faxineira encontra valor em seu trabalho, todo o ambiente muda. Vamos precisar ouvi-la, dar voz a todos os que trabalham ao nosso redor. Você fala com paixão, Maria. Mas e se houver resistência? Se alguns não quiserem mudar? Perguntou uma executiva do fundo da sala. Maria respirou fundo. A resistência é natural, e se não houver resistência, não haverá crescimento. O ciclo se quebra quando decidimos nos abrir, quando estamos dispostos a ver além das fronteiras que nós mesmos criamos. O medo pode ser transformado em coragem, tudo depende da condução desse diálogo. Ela viu os olhares se cruzarem, conversas sussurradas emanarem de alguns grupos. Parecia que a sala começava a se transformar em uma arena de ideias, onde as vozes não se calaram, mas começaram a vibrar. A intriga e o desprezo gradualmente se convertiam em curiosidade e apoio. Quando Maria viu que seu oponente a observava com uma expressão diferente, uma mistura de ceticismo e consideração, percebeu que poderia estar se aproximando de uma mudança real. Pode parecer loucura, mas gostaria de propor um desafio. Vamos ouvir cada um em sua equipe, perguntar sobre suas histórias, o que sentem. E daremos a elas o espaço para brilhar. Se não funcionar, terei o orgulho de reconhecer que estava errada.
Mas se funcionar, tudo poderá mudar. A sala agora estava cheia de murmúrios de aprovação, mas Maria sabia que ainda havia um longo caminho pela frente. O homem, antes tão hostil, parecia ponderar sua proposta. Uma nova luz de transformação começou a brilhar nos olhos da plateia. O que aconteceria se a proposta de Maria fosse aceita? Seria o start de uma nova era ou o prenúncio de mais dificuldades? De repente, o que parecia improvável tornou-se palpável, e a sala estava prestes a decidir qual o próximo passo. Ela ficou à espera, ansiosa. O que viria a seguir poderia mudar a estrutura da empresa e suas vidas para sempre. O silêncio que se seguiu à proposta de Maria era quase opressivo. Todos ali pareciam esperar um movimento, um gesto, um sinal. O executivo finalmente quebrou o silêncio, olhando diretamente nos olhos de Maria. Se formos ouvir, iremos precisar estar prontos para aceitar o que for dito. Estar preparado para a verdade pode ser doloroso. Maria sentiu um frio na barriga. Será que ele tinha coragem de levar isso adiante? Era um passo ousado, um passo em direção ao desconhecido. Com um leve aceno de cabeça, ela concordou. Precisamos nos comprometer com a verdade, custe o que custar. Um murmúrio de tensão percorreu a sala. Algumas pessoas, que antes tinham se mostrado relutantes, começavam a se mostrar intrigadas. E se descobrirmos algo que não queremos ouvir? O que faremos? Perguntou um funcionário, sua voz trêmula. Então devemos ouvir, respondeu Maria, com firmeza. Precisamos ouvir não só as queixas, mas também as fraquezas, as conquistas e os sonhos. É assim que podemos curar e crescer. A executiva que houvera questionado antes fez uma expressão pensativa. Se formos escutar todo mundo, como organizaremos isso? Temos prazos, metas. Comece devagar, sugeriu Maria. Ouçam uma pessoa por vez. Façam uma roda de conversas. Cada um compartilha, e depois todos refletem sobre o que ouviram. Vamos criar um espaço seguro, onde cada voz importa. O alto executivo, que antes parecia tão cético, agora parecia desconcertado com a ideia, mas Maria estava determinada a continuar. No canto da sala, uma faxineira chamada Rita, a quem poucos notavam, levantou a mão. Os olhares se voltaram para ela, e a sala se silenciou novamente. Rita tinha trabalhado na empresa por mais de 10 anos, e por esse tempo, fora muitas vezes ignorada, mas desvendar sua voz parecia um momento que ela estava esperando. Posso compartilhar uma história? Perguntou. A hesitação na sua voz era evidente, mas havia uma determinação em seu olhar que a tornava forte. Claro, por favor, incentivou Maria. Trabalho aqui limpando durante o dia, mas também sou artista nas horas vagas. Faço esculturas com materiais recicláveis que encontro. Um dia, decidi trazer uma de minhas esculturas para o saguão, uma peça que simbolizava esperança e renovação. Ela fez uma pausa, a emoção começando a transbordar. A maioria das pessoas passou sem nem olhar, mas uma vez, alguém parou e perguntou: "O que você quis dizer com essa obra?" Eu fiquei tão feliz. Porque, para mim, era mais do que apenas coisas jogadas fora. Era sobre dar uma nova vida. Os olhos de Maria brilharam. A história de Rita não era apenas uma história, era um testemunho de resiliência. Era um convite para enxergar o valor naqueles que, como ela, muitas vezes eram deixados à margem. O que aconteceu depois? Maria perguntou, com a voz suave. No dia seguinte, voltei a ver o mesmo funcionário. Ele me parou de novo e disse que tinha um novo projeto na empresa e que queria minha ajuda na criação de algo que mostrasse a beleza dos materiais que estavam sendo descartados. Era a primeira vez que alguém me perguntava sobre minha visão. Um aplauso tímido começou a ecoar pela sala, lentamente crescendo em força. Outros funcionários começaram a compartilhar suas experiências, suas próprias vozes se unindo em um coro ressoante de dor e esperança. Maria e o executivo se entreolharam. Algo estava mudando ali. O que antes era um campo de batalha agora parecia uma plataforma de compreensão, e a ideia de mudança estava palpável. Mas no fundo, Maria não conseguia deixar de pensar,
E se as palavras de Rita não fossem apenas uma pontada de esperança, mas uma revelação crucial que poderia abalar completamente a estrutura da empresa e seus próprios ideais? O que estava apenas começando poderia rapidamente tomar um rumo inesperado. O que mais poderia ser revelado naquela sala? E como aquelas vozes iriam moldar o futuro não apenas da empresa, mas de cada um que ali estava? Enquanto o aplauso diminuía, um clima de expectativa pairava no ar. Maria percebeu que todos estavam ávidos por mais. O que começou como um pequeno movimento estava se transformando em um verdadeiro clamor. As palavras de Rita tinham ecoado fundo, instaurando um novo espírito naquele ambiente sem vida. A cada nova história, cada novo testemunho, a sala parecia se converter em um espaço mágico onde as vozes que antes eram sussurros agora se tornavam gritos de liberdade. Um jovem programador chamado Lucas, que sempre se mostrará tímido e reservado, ergueu a mão com hesitação. Maria incentivou-o a falar. Eu tenho medo do que possam pensar de mim, mas preciso compartilhar, ele começou, a voz tremendo. Trabalho aqui há 3 anos, e sinto que o que faço não importa para ninguém. Às vezes, pergunto a mim mesmo se sou bom o suficiente. Certa vez, propus uma ideia que poderia otimizar um processo, mas ninguém me ouviu. Na verdade, o projeto foi retocado e a ideia acabou sendo um sucesso, só que não fui eu a receber o crédito. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Maria viu a expressão de indignação surgir em alguns rostos. O executivo, antes tão firme, começou a balançar a cabeça como se estivesse finalmente percebendo a realidade que o cercava. É por isso que precisamos construir esse espaço para ouvir todos, para que mais histórias como a sua não fiquem sem ouvidos, Maria disse, no tom que já começava a se transformar em um mantra. Outra funcionária, Joana, uma assistente de vendas, interrompeu. Sinto que minha voz é ignorada. No passado, levei críticas por trazer novas sugestões e, no fim das contas, acabei me calando. Mas ao ouvir vocês, percebo que é hora de mudar isso. Risos emocionais se espalharam na sala, mas uma sombra de angústia se formava. O medo e a vulnerabilidade estavam expostos, e era evidente que muitos se sentiam como Joana e Lucas. As histórias de dor e subestimação surgiam como uma onda, capturando todos ali. Uma pausa profunda interrompeu o fluxo das palavras, até que o executivo, encarando todos, proclamou: vamos fazer um compromisso. Não apenas ouviremos, mas iremos implementar, o que quer que isso signifique para cada um de nós. E que, em um mês, nos reunamos novamente para que cada voz possa ecoar como merece. Ali, naquele momento, um tênue raio de esperança começou a brilhar. O sentimento de união começava a tomar verdadeiramente forma. Mas enquanto isso se desenrolava, Maria não conseguia escapar de um pensamento que a assombrava. A empresa tinha uma clara estrutura hierárquica, e uma mudança tão drástica diretamente oposta à cultura estabelecida poderia levantar questões e resistência. O que aconteceria quando as verdades fossem expostas? Quando aqueles que estavam acostumados a ser os plantadores de ideias fossem desafiados a ouvir e a mudar? E se essa proposta não apenas transformasse a empresa, mas a todos nós? Ela pensou, um frio na barriga misturando-se ao desejo por um futuro melhor. As vozes que emergiam eram apenas o começo, mas quais histórias poderiam ainda ser descobertas nas sombras? O que mais poderia vir à tona quando a pressão para a mudança começasse a ser sentida? O clima na sala estava diferente naquele dia. A euforia da reunião anterior ainda pulsava, mas agora havia uma expectativa tensa flutuando no ar. Maria sentia um misto de esperança e apreensão. Ela não apenas queria que as histórias fossem ouvidas, queria que cada voz encontrasse seu valor. Caminhando pelo corredor, visualizava as mudanças tomando forma, mas a dúvida a atormentava. Como desmantelar uma estrutura tão rígida? Na mesma manhã, enquanto arrumava sua mesa, Maria escutou sussurros de 2 novos funcionários sobre o que acontecia na empresa. O nome de Rita foi mencionado, e o tom deles não era de respeito. Aquilo foi só uma encenação, disse um deles, rindo desdenhosamente. Quem realmente se importa com o que aquela mulher fala? Trabalho é trabalho. Aquelas palavras cortaram como uma lâmina. Depois de tudo o que Rita fez, achar que sua luta era vazia revoltou Maria.
Não pode ser assim, pensou, sentindo um fogo acender dentro dela. Precisamos mostrar o quanto isso importa. Então, tomou uma decisão. Ela correu até a sala de reuniões, onde a equipe estava se reunindo novamente. Com o coração acelerado, levantou a mão. Pessoal, precisamos fazer algo mais. Não é só sobre ouvir, mas sobre dar o poder de volta. Precisamos de um espaço real para que todos possam falar e colocá-los em uma posição de liderança. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Maria avistou olhares céticos, misturados a expressões de curiosidade. E se criássemos um projeto que colocasse em destaque os que nunca têm a chance de expressar suas opiniões? Ela continuou, quase sem respirar. Um projeto onde a faxineira, o segurança e até os estagiários tivessem seu espaço para compartilhar suas ideias e experiências. Eles precisam ser vistos. A ideia ecoou na sala. O executivo, que já havia mostrado intenção de mudança, parecia pensativo, enquanto muitos aproveitavam a ideia como uma luz no fim do túnel. Era uma chance de abrir um espaço mais democrático, mas Maria sabia que isso não seria fácil. Ela sentiu a pressão começando a aumentar sobre seus ombros. Mas como realizaremos isso? Ponderou, olhando ao redor. Um silêncio se formou, e finalmente, Joana quebrou a tensão. E se fizermos um evento? Uma pequena conferência, onde todos podem se inscrever para palestrar. Podemos criar uma plataforma online para que eles compartilhem suas histórias de vida. Olhos se iluminaram, mas Maria percebeu que alguns ainda resistiam à ideia. É uma ideia poderosa, mas e aqueles que têm medo de se expor? Questionou Lucas. E se eles não se sentirem seguros para compartilhar? Maria sabia que essa era uma preocupação válida. A resistência poderia vir de lugares inesperados. Os olhares não eram apenas céticos, eles buscavam segurança. Maria levantou-se novamente. Precisamos fazer algo para que esses medos sejam enfrentados. Uma preparação, ou um treinamento. Precisamos construir um ambiente acolhedor antes do evento. O entusiasmo começou a crescer novamente, como ondas em um lago tranquilo. Os funcionários foram se unindo, um a um, reconhecendo a importância da voz de cada um, independente de sua posição dentro da empresa. Enquanto a conversa avançava, Maria sentia uma nova energia vibrar ao redor. Porém, as sombras da dúvida e resistência ainda estavam lá. Como poderiam garantir que este espaço realmente levantasse as vozes silenciadas, ao invés de se converter em mais uma plataforma vazia? Essa pergunta ecoava na mente de Maria, sem resposta, e ela percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando. Como tornar realidade a transformação que tanto desejavam? E, numa fração de segundo, uma nova ideia germinou. Poderia a história da faxineira, que frequentemente limpava o chão daqueles que não haviam, se tornar o símbolo da mudança? Outros acontecimentos poderiam muito bem rugir ao fundo, desafiando ainda mais aquilo que estavam construindo. O que mais essa jornada poderia revelar, quando a coragem finalmente superasse o medo? O dia do evento começou com uma mistura de ansiedade e excitação pairando no ar. Maria chegou cedo à empresa, com o olhar atento a cada detalhe. Cartazes coloridos enfeitavam as paredes, anunciando o nome do evento, Vozes que Transformam. Cada um deles carregava as histórias de quem, até então, estava invisível para muitos ali dentro. Mas, no fundo, seu coração pulsava mais forte. Era o momento de mostrar ao mundo que todas as vozes contavam. Quando os primeiros convidados começaram a chegar, Maria notou Rita nos fundos, observando. A faxineira, tão frequentemente esquecida, tinha seus olhos iluminados pela esperança. Esse era o reconhecimento que ela sempre desejou. Maria fez questão de chamá-la para o centro, apresentando-a como uma das palestrantes principais daquele dia. As palavras de encorajamento de Maria foram como um toque de mágica. Rita sorriu, mas em seu olhar havia um misto de medo e determinação. À medida que o auditório se enchia, Maria sentia a energia se intensificar. Ela montou um pequeno palco, onde os funcionários poderiam compartilhar suas histórias. Mas também sabia que alguns ainda estavam reticentes. A resistência e o medo estavam como sombras no fundo, esperando para engolir essa luz crescente.
Joana, que se tornará sua aliada nessa missão, aproximou-se e disse: Maria, talvez precisássemos de um ritual para quebrar o gelo. Algo que todos possam fazer juntos, para que fiquem mais à vontade. Maria pensou e, em um lampejo de ideias, decidiu: que tal cada um escrever algo que os represente em um post-it e colar no mural antes de começarmos? A ideia é que todos nós somos únicos, mas fazemos parte de um todo. E foi assim que, em um clima de interação e alegria, as pessoas começaram a se reunir em torno do mural. Post-its coloridos brotavam como flores em um jardim, sonhos, medos, desejos e lembranças estavam agora expostos. Um momento poderoso aconteceu quando um funcionário que há muito se sentia invisível leu em voz alta o que havia escrito: Eu sou mais forte do que penso. Um murmúrio de apoio ecoou pela sala, e essa voz, antes tão pequena, agora ganhava corpo. Com as energias alinhadas, o evento finalmente começou. Cada história contada era uma explosão de emoção. Olhares se encontravam e sorrisos se acendiam. Maria estava sorridente, mas no fundo, uma dúvida persistia: e se tudo isso não fosse suficiente? Então, foi a vez de Rita subir ao palco. Com passos hesitantes, mas uma luz nos olhos, ela começou a contar sua jornada. A sala encheu-se de um silêncio respeitoso. Enquanto falava, um pequeno tremor na voz se transformou em firmeza, e cada palavra parecia rasgar barreiras invisíveis. Ao final de sua fala, a plateia estava em pé, aplaudindo. A emoção atingiu um clímax, e lágrimas brotaram nos olhos de muitos. Maria, com o coração a mil, percebeu que as vozes não eram apenas ouvidas, elas eram respeitadas. Mas, enquanto todos celebravam aquele momento, a atmosfera começou a mudar. Um funcionário da alta gestão, com expressão fechada, levantou a mão. Maria piscou, seu coração pulando no peito. O que ele teria a dizer? Isso tudo é muito bonito, mas, ele começou, e a sala ficou em silêncio total. Maria sentiu uma onda de tensão. A última coisa que queria era uma desavença naquele momento tão especial. Mas o que ele disse em seguida poderia mudar tudo. Como vamos garantir que essas vozes sejam ouvidas além deste evento? A pergunta ficou no ar, pairando como uma nuvem carregada de incertezas. Maria sabia que a luta estava longe de terminar. Como seria o próximo passo para garantir que essas novas vozes ecoassem além das paredes daquele auditório? A resposta poderia ser o divisor de águas na transformação que ela tanto desejava. Maria sentiu frisson na sala. As palavras do executivo pairavam no ar, carregadas de preocupação e metal. Ele estava certo como garantir que aquelas vozes soassem mesmo após o evento? Essa dúvida não era só sua, parecia refletir o sentimento de todos ali. Mas Maria estava decidida. Ela não deixaria que a incerteza calasse o que estava começando a florescer. Com a adrenalina pulsando nas veias, respirou fundo e se levantou. Precisamos de um compromisso real. A voz dela ecoou firme, e todos a encararam. Este evento não pode ser um ponto final, mas um começo. Se queremos que esse movimento dure, precisamos de uma estrutura, um espaço onde essas histórias possam ser compartilhadas e as ideias, em prática. Vamos criar um comitê de transformação. Houve um murmúrio de aprovação na sala, mas também algumas faces ainda céticas. Lucas, um dos mais próximos aliados, levantou a mão. Uma ótima ideia, Maria. Mas quem vai fazer parte desse comitê? Maria piscou, lembrando que havia tantas vozes que nunca tinham sido ouvidas e que, agora, mereciam ser representadas. Precisamos de um grupo diversificado. Cada departamento, todos os níveis da hierarquia. Jornalistas, faxineiros, seguradores, todos têm algo a dizer. Viu os rostos se iluminarem. Joana, com entusiasmo, acrescentou: podemos fazer com que cada um tenha um papel no processo. Temos talentos e experiências em equipe que podem transformar essa empresa de dentro para fora. O executivo que havia levantado a questão estava começando a acenar. Mas como podemos assegurar que essas vozes não sejam apenas ouvidas, mas respeitadas? Elas devem ter um espaço genuíno no diálogo. Precisamos de um sistema de feedback, afirmou Maria, contando as ideias conforme elas surgiam.
E um canal direto onde todos possam expressar suas preocupações e sugestões. Esse pode ser o primeiro passo para solidificar nossa proposta. Um clima de elétrica esperança envolveu o auditório. Os funcionários estavam se movendo de ceticismo para uma colaboração vibrante. O entusiasmo contagiava. Uma funcionária nova sugeriu que as vozes poderiam ser celebradas periodicamente, talvez com um evento mensal. Isso é genial! Maria exclamou. Uma noite das vozes, onde todos possam compartilhar seus sucessos, dicas e desafios. E quem sabe um mural digital onde as histórias possam ser constantemente atualizadas. A sala estava em chamas. Ideias brotavam, como flores que se abriam ao sol. Os olhares de Maria brilhavam, cheios de gratidão pelo apoio que receberá. Mas, ao mesmo tempo, uma sombra de preocupação passava por seus pensamentos e se a energia diminuísse? E se tudo isso fosse temporário? Ela decidiu confrontar os medos. Se nós não nos comprometemos com algo real, isso tudo poderá ser só um momento de fervor. Precisamos de um plano. Quem está disposto a se juntar a mim neste comitê e fazer a diferença? Várias mãos se levantaram, e a sala começou a se encher de entusiasmo. O executivo, que inicialmente parecia distante, agora estava claramente interessado. Conte comigo, Maria. Vamos fazer isso juntos. O coro de vozes que se unia parecia um hino de renascimento. Ali, iria nascer uma nova cultura onde todos teriam um papel, um espaço, um valor. Ao encerrar o evento, uma onda de gratidão tomou conta de Maria. Cada história contada, cada sorriso, cada olhar apoiador a fazia perceber que a luta valia a pena. A jornada estava apenas começando, mas agora havia um propósito. Maria deixou o auditório com o coração leve. Não seria fácil, mas havia uma chama de esperança acesa, alimentada por cada voz que se atreveu a levantar. À medida que Maria caminhava para o futuro, algo profundo a acompanhava, a certeza de que a mudança era possível. E que, afinal, nenhuma voz deveria ser considerada invisível. A transformação tinha começado. Agora, era hora de se comprometer de verdade. E você? O que vai fazer por sua própria voz e pelas vozes ao seu redor? Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixar um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que histórias assim importam. Comentar suas reações e teorias sobre o final. Compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Esse é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Verdadeiros fãs de histórias emocionais sabem a importância de apoiar o canal através dessas ações.